Olá a todos, creio que já estamos ao vivo. Olá a todos, estamos ao vivo aqui no projeto Castelo Forte. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a vida e a obra do J. Packer, com o nosso convidado bispo anglicano, Joseph Rossello, que eu tenho que incluir aqui no bate-papo. E hoje vamos ter, não sei, se alguém tiver já assistindo online, me avisa, por favor. Estou vendo que algumas pessoas já estão entrando aqui na nossa live. Espero que a live não dê problema, como a última que a gente não conseguiu salvar. Agora sim. Acho que já estão todos. Agora que eu tô vendo aqui. Entrou o nosso convidado hoje do dia. Eu não estou vendo mais, tudo bem? Eu falei pro senhor entrar, porque senão eu não conseguia chamar aqui na live. Oi, boa tarde, bispo. Acho que é boa noite aí já. Não sei se. Aqui, Já deve ser de noite aí. boa noite aqui. Aqui já são as 8 da noite. Aqui no Brasil, 4 da tarde ainda. Só para quem não sabe, o bispo Rossello, Joseph Rossello, é bispo e ministro hoje na Inglaterra, né? Em qual igreja que o senhor atua hoje? Eu continuo estando na Free Church of England e continuo sendo o bispo do Brasil até finais de setembro. Ou seja, estou um bispo distante. Tem um período de adaptação para que preparar a mudança no Brasil e na Venezuela, não? Então, eu vou estar como bispo por um tempo e, e depois eu vou deixar de bispo e eles vão escolher um novo bispo. Mas agora mesmo eu ainda estou como bispo na América Latina e sou ministro de Christchurch Exmouth, que é uma das maiores congregações aqui na Inglaterra. Uhum. Eu chamei o senhor para a gente fazer essa live, para a gente comentar um pouquinho sobre o legado do J. Packer, que veio a falecer ontem. Queria Uhum. perguntar para o senhor, primeiramente, o impacto ou a influência que ele teve na sua formação teológica e como que o senhor entende que a falta que ele fará no nosso contexto teológico. Bem, eu acho que Packer, como muitos outros líderes cristãos, o livro Conhecimento de Deus é um livro que impactou a minha geração e a geração anterior de uma forma muito grande. Eu acho que foi um dos primeiros livros de um autor anglicano que eu li,
que realmente impactou minha vida, porque me permitiu entrar e entender melhor, e aprofundar-me melhor quem Deus era. E isso foi fundamental. Evidentemente, tem outros livros de outros autores que também fazem um trabalho maravilhoso. Mas eu acho que esse livro de Packer impactou, sem nenhuma dúvida, a toda uma geração. Evidentemente, depois, isso eu acho que é o grande legado de Packer, que diferentes tradições veem em Packer um autor que ajudou muito a causa deles. Por exemplo, os neopuritanos, os puritanos atuais, eles não conseguem desenvolver muito da compreensão atual sem o trabalho acadêmico e teológico que Packer fez faz já várias décadas. O trabalho atual, no tempo de quando ele começou a escrever sobre os puritanos, realmente não tinha autores escrevendo. E ele escreveu de um ponto de vista bem mais acadêmico, ainda que Packer não foi um desses muito difícil de entender. Ele escrevia e era fácil de entender para as pessoas que assistiam ou que liam os livros dele. Por outro lado, Packer foi uma pessoa que ainda com convicções muito fortes, e ele chegou, inclusive, a ter que mudar da Inglaterra para o Canadá devido às suas próprias convicções, porque o espaço na Inglaterra estava fechando. Então, para mim foi muito, muito bom. A nível pessoal, eu conheci o Packer em várias ocasiões. Você teve contato com ele, então, pessoalmente? Sim, mas eu e muitas outras pessoas nunca chegamos a ser amigos ou compartilhar, mas eu conversei em várias ocasiões, quando eu me encontrei com ele em várias conferências, e uma coisa impressionante foi uma pessoa com tanta sabedoria e tanta humildade. Então, isso tem sido algo que eu tenho percebido em muitos lugares. Pessoas que têm muito conhecimento, mas isso não requer que elas sejam pessoas que se achem. São pessoas que estão felizes de compartilhar, se alegram com aqueles que têm sucesso mais que eles, e ainda que têm muito conhecimento, isso mantém eles humildes. Então, eu acho que nós estamos vivendo em um momento muito triste, nos últimos anos, onde gigantes da fé têm falecido e ainda não temos pessoas ocupando esse lugar. Sim. Então, eu ia só perguntar se no meio do anglicanismo, já que eu disse anglicano, se não existem pessoas que possam assumir o legado não, assumir o lugar desses como Packer, como Stott, e principalmente no meio evangélico. Eu não sei se o Wayne White pode ser considerado do mesmo nível deles. Então, essa seria a pergunta. Eu acho que o tempo vai mostrar. Nós temos atualmente vários teólogos anglicanos que são diferentes de Packer, mas eles podem ter um peso muito importante. Um deles, ele tem publicado muitas obras dele no Brasil recentemente, que é Gerald Bray. Gerald Bray, que a editora não havia ter publicado, ele é uma pessoa que é anglicano, é o editor da revista do Jornal Teológico de Church Society, portanto, não somente é anglicano, como que também é reformado e evangélico, e ele tem ajudado e tem, como professor e como autor, está alcançando muitas pessoas. Então, vai ser interessante ver se ele ocupa parte desse legado. Outro autor interessante que também tem sido publicado mais recentemente no Brasil é Chris Wright, mas ele é muito mais da área de missões. Ele tem várias obras sobre missões. Então, ele escreve mais sobre essa área de missões e ele é considerado um dos grandes
pensadores de missões no presente, juntamente com muitos outros, evidentemente. Mas vai ser difícil saber se vamos ter pessoas que vão ocupar o lugar e o legado destes homens de Deus, como Packer, que tem ido a presença de Deus. Sim. Voltando um pouquinho do que o senhor falou, da importante contribuição dele com o conhecimento dos puritanos, o senhor acha que o público que lê as obras do Packer entende bem ele? No sentido de acaba, talvez, usando o conhecimento que ele trouxe sobre os puritanos, mas de uma forma completamente descontextualizada do que ele pregou, do que ele colocou? Porque muita gente não sabe que eles eram muitos dos puritanos eram da Igreja da Inglaterra e acabam usando a forma presbiteriana, vamos dizer assim. Eu sou presbiteriano, não estou. Mas usam a forma presbiteriana, batista, de certa forma, do conhecimento dele. Muita gente não sabe que esses autores têm essa linha teológica, né? Você não é somente presbiteriano, como que também vai na igreja muito boa, com um pastor maravilhoso. Seu pastor, seu nome é de Deus. Então, não somente você vai na igreja, mas você tem a sorte de ter um pensador teológico como pastor, que isso sempre é um grande benefício. Olha, Armando, para ser sincero, eu acho que com Packer acontece como qualquer escritor, que é uma questão interessantíssima, que é, nós lemos os escritores muitas vezes escolhendo aquelas partes que nós gostamos. Então, quando um puritano lê Packer, ele entende o Packer na sua época talvez mais puritana. Na época que ele escreveu, estudou, refletiu. Então, porque quando você escreve livro de pesquisas, você tem que entrar dentro da pesquisa. Sim. Então, um pouco você vira um pouco como aquela pesquisa que você faz. E então, eles leem esses livros, o livro gigante, que eram Gigantes da Fé, ou Gigantes de Deus. Gigantes de Deus. Eles leem e eventualmente... Como? Entre os Gigantes de Deus, é publicado pela Editora Fiel. Perfeito. Entre os Gigantes de Deus é um livro popular, ele faz uma pesquisa profunda, mas ele tenta não escrever um livro que não seja acessível a todo mundo. Escrever um livro para ser acessível. Evidentemente, um livro que para ser acessível, a linguagem, a história, a brevidade, não conta toda a história dos puritanos. Então, ele apresenta, então, um puritano lê o Conhecimento de Deus e lê o livro, por exemplo, o livro de Entre os Gigantes de Deus, ele vai ter uma percepção de Packer bem particular. Mas depois, eles vão ficar muito chocados se eles descobrem que Packer assinou aquele documento faz uns anos de diálogo entre evangélicos e católicos. Eles vão ficar irritadíssimos com esse documento. Eu vou perguntar disso para o senhor daqui a pouco, mas continua. Sim, então, quando você lê o Packer, você normalmente tenta ler uma parte da história. É como Calvino, não? Calvino, os reformadores. Eles amadurecem, exploram, crescem as ideias. Uma coisa que as pessoas não entendem é que a primeira edição da Institutas foi um livro pequeno. Era um livro pequeno. Sim. Foram as seguintes edições que fizeram a obra crescer, como ele ia expandindo o pensamento de Calvino. Eu acho que Packer teve um pouco mais da mesma coisa. Ele foi crescendo, amadurecendo e lendo. Agora, a obra literária de Packer, ele continuou sempre sendo evangélico, reformado, ele sempre foi anglicano, ainda que teve que sair da Igreja da Inglaterra. Sim. E não voltou, mas continuou anglicano em outra igreja. Então, essa caminhada sempre ele mantive. Porém, eu acho que se somente algumas obras no olhar da pessoa que pensa de certo modo, ele não vai entender perfeitamente o que Packer está dizendo. Sim. O senhor falou que ele saiu da Igreja da Inglaterra. Só para o nosso público que talvez não entenda essa diferença. Ele saiu da Igreja da Inglaterra, mas ele continua anglicano. Como assim? Sim. Então, novamente, como acontece hoje em dia, as pessoas falam da Igreja anglicana.
não existe igreja anglicana. Desculpem, acabo de quebrar um dos grandes paradigmas. Eu poderia falar a mesma coisa, você falou que era presbiteriano. Não existe igreja presbiteriana. Existe igreja presbiteriana no Brasil, e existe a igreja da Escócia, e existem muitas igrejas, certo? A igreja da Inglaterra é o que todo mundo fala da igreja anglicana. E muitos falam que a rainha é a cabeça da igreja. Não, a rainha não é a cabeça da igreja da Inglaterra. Ela é a protetora da igreja oficial, que é a igreja da Inglaterra. Mas eu, por exemplo, sou anglicano, mas sou de outra igreja. Sou da Free Church of England, ou a Igreja Livre da Inglaterra. Quando Packer saiu, ele foi, eu acho que num primeiro momento, ele foi da Igreja Anglicana do Canadá, e quando os evangélicos e ortodoxos da Igreja Anglicana do Canadá saíram e foram para a Igreja Anglicana na América do Norte, o Packer seguiu esse caminho. Sim, então, sim. O anglicanismo está formado por muitas igrejas. Não é somente uma igreja, não é essa igreja católica romana. As anglicanas têm muitas colores, formas e jeitos. Mas no caso do Packer, é muito conhecido que ele teve grande associação com o John Stott e o Martin Lloyd Jones numa época, na época que ele escreveu esses tratados sobre os puritanos, e depois ele acabou tendo uma intriga, uma briga com o Lloyd Jones, porque o Lloyd Jones queria que os evangélicos saíssem da Igreja da Inglaterra, os evangélicos mais reformados, e o Stott e o Packer tomaram uma outra postura. O senhor concorda? Como é que o senhor lê isso que aconteceu dessa época e como que a gente pode aplicar para os dias de hoje num sentido mais amplo? Então, você tem que entender um pouco o contexto que acontecia. Isso foi os anos da década de 60. Na década de 60, depois da Segunda Guerra Mundial, os evangélicos na Inglaterra eles tentam começar a reconstruir o evangelicalismo no Reino Unido. E aí, essa é a geração que começa a surgir, que temos falando. Possivelmente Martin Lloyd Jones tenha um pouco mais de idade que tinha na época John Stott ou J. Packer. Sim. E eles formavam parte de conferências e eventos que se reuniam, conversavam e pensavam sobre o futuro. O que Deus tinha para os evangélicos no futuro. Martin Lloyd Jones, através de várias controvérsias, em uma dessas conferências, no final, em uma dessas conferências, ele saiu e fez um chamado, como você falou, de todo mundo sair, todos os evangélicos sair da Igreja da Inglaterra e se unir para criar uma nova igreja evangélica. Essa foi a grande proposta. Diante disso, eu acho que foi John Stott que respondeu com um famoso texto defendendo a ideia de permanecer na Igreja da Inglaterra para mudar a Igreja da Inglaterra e voltar às suas raízes evangelicais. Eu acho que o tempo tem mostrado com que facilidade o ser humano nós brigamos e nos dividimos por questões mínimas. Em certa maneira, a estratégia de John Stott não funcionou. A Igreja da Inglaterra, ainda que os evangélicos tiveram uma influência importante em várias décadas, a realidade atual é que na Igreja da Inglaterra os evangélicos são a minoria. Sim. E ainda que são uma minoria com igrejas fortes, vivas, dinâmicas, com recursos, está abençoando todo mundo. Há muitos ministérios que as pessoas não percebem que seriam impossíveis de existir sem o apoio dos evangélicos da Igreja da Inglaterra. Porém, a realidade atual é que a Igreja da Inglaterra eles estão em mãos do que tem sido chamado evangélicos abertos, que aí no Brasil falaríamos que são crentes liberais. Sim. São evangélicos, mas têm fortemente influência liberal. Ao mesmo tempo, a teologia liberal é muito prominente na Igreja da Inglaterra. Então, a estratégia de John Stott errou. Nós podemos pensar que a estratégia de Lloyd Jones teria funcionado. Mas vendo as igrejas evangélicas neste país, fora da Igreja da Inglaterra,
eu posso falar que tampouco tem funcionado. É? O evangelicalismo, as igrejas evangélicas na Inglaterra, na atualidade, são muito pequenas. Tanto, todos juntos, a famosa conferência que eles organizam cada ano, chamada EMA, por Proclamation Trust, ele reúne 1000 líderes e pastores. E aí estão todos os principais líderes do movimento evangelical. Estamos falando de 1000 pessoas em um país onde o tamanho talvez seja de São Paulo. Sim. Então, não é muita coisa quando você percebe os números. Sim. Eu queria perguntar um pouco também, Bispo, sobre isso que o senhor falou, de que o Packer ele se associou numa tentativa, vamos dizer assim, ecumênica, com outros grupos que os evangélicos ficaram horrorizados, os reformados, até hoje, muitos veem isso de forma ruim, criticaram o Packer por conta disso, pelo documento que ele assinou. Eu queria que o senhor explicasse o que foi aquilo, e se a gente deve ver esse tipo de ação dele de forma positiva ou negativa. Então, eu não sei, eu nunca conversei com ele, como eu falei, não sou tão amigo dele. Eu conheci ele, eu tenho lido suas obras. Eu estudei no Seminário Teológico que ele foi diretor no passado, mas eu não conheço pessoalmente. O que eu posso compartilhar com vocês é a minha experiência de voltar à Europa depois de estar no Brasil. Então, no Brasil temos 30% que se denomina evangélico, talvez mais. Nós podemos permitir-nos o luxo de discutir infracionalismo, suprassalarianismo. Eu até como consigo diferenciar. Nós podemos não permitir... falo direito, mas a gente entende, Obrigado. Nós podemos permitir-nos esse luxo. Nós podemos permitir-nos o luxo de passar horas debatendo o sino de Dort e o que significava e o papel que todo. Nós podemos permitir-nos o luxo de discutir teologias diversas. Porque 30% da população é evangélica e com a influência que nós temos, a metade da população, direta ou indiretamente, está sendo influenciada muito por a nossa voz. Sim. Mas na Inglaterra, todas as igrejas denominadas cristãs, estou falando de denominadas cristãs porque incluem seitas de todo tipo, como Testemunhos de Jeová e Mormons. Mas as pesquisas oficiais é que menos de 5% da população, incluindo todas essas seitas e igrejas denominadas cristãs, eles não conseguem reunir 5% da população na Inglaterra ou no Reino Unido. Uhum. Se menos de 5% da população do Reino Unido está indo os domingos adorar o Senhor. E isso inclui muitos grupos que nós não entenderíamos. Sim. Isso faz que você comece a pensar que é essencial e que não é essencial. E comece a perceber que muitas batalhas você tem que se unir com outros para conseguir avançar. E eu acho, eu não sei se foi esses os motivos ou não, mas eu acho que foi esse contexto, porque ele está em Canadá, e Canadá é um país que politicamente tem aceitado todas essas questões liberais. Eu acho que isso foi que levou ele a tentar abrir um documento que foi assinado entre católicos e evangélicos de diálogo para encontrar um lugar comum para trabalhar juntos. Agora, isso não faz sentido no Brasil, mas em Canadá ou na Inglaterra, eu consigo entender porque o Packer talvez assinou esse papel. Porém, sempre existe o risco, o perigo, quando você assina um documento com com pessoas da Igreja Católica Romana, que você indiretamente, as pessoas pensem que você está aceitando coisas que você não está aceitando. Esse é o lado perigoso. Eu não acho que Packer aceitou os ensinos errados da Igreja Católica Romana. Porém, para muitos, o fato de ele assinar consideram que talvez ele aceitou. Sim.
para a nossa vida teológica, cristã e tal. Eu queria também que o senhor, dentro do contexto evangélico, anglicano, inglês, talvez aí onde o senhor está trabalhando mais efetivamente, e no anglicanismo conservador, que tem crescido em várias partes do mundo, o impacto dele acho que vai ser muito sentido, né? A perda e talvez até por conta dele ter falecido, as pessoas voltem a procurar mais sobre, né? O que ele escreveu e atuou. Eu me temo que a figura de Packer era ter sido muito respeitada e aceita, as pessoas leem muito aqui. Mas eu diria que por cada 5 ou 6 postagens que tenho visto falando de Packer hoje, somente de cada 10, talvez seja de uma pessoa da Inglaterra. A grande realidade é nós vivemos num contexto muito secularizado. E a própria igreja sofre isso. A própria igreja inglesa sofre uma secularização maior do que vocês podem pensar. Então, entre os líderes evangélicos, eles estão apenados com a perda de Packer. Mas eu acho que a população geral era não... Eu não sei se algum jornal vai fazer algum comentário hoje ou amanhã sobre a figura de Packer. Sites cristãos da Inglaterra vão conversar e vão fazer. Possivelmente, eu não ficaria surpreso se algumas das obras dele sejam republicadas para servir 30, 40 ou 50 anos. Mas a grande realidade é que a situação aqui é muito triste. Ultimamente, agora mesmo estou conversando com várias pessoas que possivelmente estão precisando sair da igreja local que estou pastoreando, porque eu estou pregando uma série de sermões sobre o livro de Romanos, dois ou três versículos por domingo, e eu cheguei nessa parte de Romanos, capítulo 1, onde fala sobre homem não deitar com homem, certo? E falei sobre a homossexualidade, publiquei um texto, compartilhei um texto, motivos por quais os cristãos não deveriam ir à parada gay, e as pessoas se ofenderam. Na sua paróquia? Sim, na minha igreja. E são evangélicos, eles oram, mas existe uma pressão muito forte. Quando você prega certos temas, você sabe que existe um risco muito alto de você ser perseguido. Então, existe uma secularização, existe uma tentação muito forte por parte dos líderes evangélicos de ficar calados diante de muitos temas sociais, econômicos, políticos, porque existe uma secularização muito forte. Então, eu acho que o Packer, na geração dele, foi uma pessoa que ele falou abertamente temas da época com convicção e fidelidade. Sim. E eu acho que isso é algo que nós vamos precisar hoje em dia. Nós precisamos de líderes que sejam humildes, que falem com amor e carinho para as outras pessoas, porque às vezes nós falamos como se odiássemos as pessoas. O jeito de conversar, de falar, parece que nós odiemos, que nós estamos com rancor daqueles que não pensam como conosco. Ainda mais em época de rede social, hein? Você e eu somos da época do Orkut e Jorge Carvino. Vou parar, irmão. Mas hoje o Twitter virou uma grande João Calvino, de repente, para alguns assuntos, né? Então, eu não entendo Twitter nem Instagram muito, então tenho contas, eu abri muito cedo, tanto o Twitter como o Instagram, mas eu não entendo muito bem essas plataformas. Mas eu acho que o Packer, uma coisa que podemos aprender de Packer foi
que ele não abriu mão das convicções que ele teve, e nunca abriu mão disso. Mas isso não impediu, não fez que ele não pudesse, ele se sentou na mesa com outras pessoas que pensavam diferente dele e aprendeu a conviver com elas. Outros irmãos e irmãs, estou falando. Sim. Eu acho que aqueles que nós somos evangélicos, que somos ortodoxos, por ortodoxo me refiro que acreditamos que a palavra de Deus é a palavra de Deus, Sim. nós precisamos não abrir mão da verdade, mas precisamos falar com humildade e com amor. Eu sempre tenho muita dificuldade de ver irmãos usando palavras inadequadas nas redes sociais. Isso é algo que desde faz 10, 12 anos que eu vou falando. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender algumas acusações, como, você precisa ir a psicólogo, ou você está mal da cabeça, ou coisas desse tipo. Eu acho que são desnecessárias. Nós podemos discordar, mas, porém, nós precisamos aprender a manter firme nas nossas convicções, mas, ao mesmo tempo, mostrar amor e carinho para aqueles que pensam diferentes em algumas questões, talvez secundárias. O senhor tem, a gente aqui no Projeto Castelo Forte tem publicado agora uma série de sermões do Senhor, no qual o primeiro que a gente publicou fala sobre a igreja missionária, ou uma comunidade missionária. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho como que a gente pode trabalhar assim e desenvolver esse amor cristão pelos outros de uma forma evangelizadora. Eu acho que é perceber que somos pecadores. Não como um exercício mental, mas como um exercício espiritual. Se nós percebemos que somos pecadores e que temos sido salvos pela graça soberana de Deus sobre nossas vidas, então não temos nada para ser orgulhosos. Nós não podemos nos falar, olha para nós estamos certos. Pelo contrário, nós temos que ser muito humildes. Nós precisamos lembrar aquela parábola da pessoa que vai que é presa, não? Porque tem uma dívida e ele vai ser punido e ele clama e fala, por favor, perdoa a minha dívida, perdoa a minha dívida. E ao final o dono, o chefe, fala para ele, tá bom, eu vou dar a você tempo para você pagar a dívida. E ele sai imediatamente, e encontra uma pessoa que deve dinheiro para ele. Bem menos. Bem menos. E ele não mostra a caridade e o amor cristão para essa pessoa que ter recebido. Então, para mim, o motivo, e o livro não fala disso, o livro que eu tenho publicado não fala disso, mas eu acho que o motivo por qual nós temos que pregar o evangelho é porque nós somos pecadores. E nós fomos salvos. E nós recebemos a graça de Deus e reconhecemos esse peso que nós tínhamos foi tirado de nós. E, portanto, nós agora queremos ajudar outras pessoas a encontrar esse amor de Deus, encontrar a sabedoria de Deus, encontrar a paz de Deus, encontrar o nosso Pai Celestial, nos reconciliar e ter um relacionamento com Ele. Mas nós, muitas vezes, não fazemos por caridade, nós fazemos por orgulho intelectual. Olha quanto eu sei. Eu sei mais que você. E, em vez de ser servo, acaba se orgulhando. Eu vi alguns obituários falando do Packer como servo da palavra, como o que o senhor ressaltou, que ele era muito humilde e não se orgulhava disso, né? É muito importante. Eu queria continuar. A gente falou bastante do Packer, mas eu queria continuar falando um pouquinho desses temas, falando do seu material e perguntando como é que o senhor está atuando aí na Inglaterra nesse período de pandemia. Como é que o senhor tem visto a reação das pessoas com o assunto? Vocês ficaram também, acho que um tempo
isolados. Não sei se vocês ainda estão sem poder se congregar. Como é que tem sido a experiência? Então, tem sido desafiante porque os seminários não te preparam. O grego e o hebreu não te preparam para isso. Não te preparam. Eu acho que os seminários precisam começar a repensar como preparamos pastores para o futuro. E isso vai ser outro tema muito polêmico. Não quero nem entrar. Desde que falam na questão, e não vou entrar muito em detalhe, eu estou chocado na reação dos cristãos no Brasil. Por quê? Não vou entrar nesse tema, mas eu estou chocado. Eu estou chocado. E eu vou falar uma questão. A falta de maturidade da igreja brasileira neste tema tem sido assustador. Tem sido assustador. Então, eu espero que o Espírito Santo ilumine a mente das pessoas para perceber a importância de como vamos a reagir nisso. Eu não vi igrejas se mobilizando para ajudar as pessoas em necessidade, aos irmãos em necessidades. Nós não encontramos na pandemia no livro de Atos, mas encontramos perseguição e fome. E os irmãos das igrejas mandaram ajuda para Jerusalém. Eu fico abismado que igrejas com muito dinheiro, preocupados por pagar aluguéis, e não preocupadas para ajudar aqueles que estavam necessitados. Sim. Não se voluntariando para ajudar hospitais, não se voluntariando para ajudar a serviços emergenciais. Eu realmente estou sem palavras. Agora, o que nós temos feito aqui? Nós temos feito os cultos ao vivo. Não importa se nos congregamos em um templo ou nos congregamos em casa. As pessoas temos adorado o Senhor online. Nós temos feito culto online. E temos pedido... Não teve não voltaram a ter reuniões presenciais nem limitadas? Não. Nós organizamos todo pelo Facebook Live, pelo WhatsApp, nós nos reunimos pelo Zoom. Então, nós estivemos todo o tempo aqui. Então, está entrando minha esposa aqui. Então, porque aqui tivemos meses e meses que só podíamos sair por 1 hora da casa. Cada dia você tinha permissão para sair por 1 hora da sua casa para fazer exercício. Não tinha mais tempo para fazer nada mais que isso. Então, e as pessoas obedeceram, as pessoas seguiram. Então, foram vários meses onde tudo fechou, mas rapidamente agora se está abrindo, estamos voltando à normalidade. Mas assim todo, nós poderíamos agora abrir a igreja para cultuar juntos. Mas nós não abrimos ainda, porque vamos esperar o tempo certo. Agora, eu não posso falar, tem algumas igrejas de pastores amigos meus que já abriram. E eu não nem falo bem, nem falo mal deles. Essa é uma decisão que eles têm que tomar. O governo permitiu, nós temos que fazer. Porque pessoas falam, é que o governo está impedindo a igreja de adorar a Deus. Não. Aqui no Brasil teve muito isso. Muita gente ficou revoltada por conta disso. Eu não vi o governo impedindo ninguém adorar a Deus. O que ele impediu foram reuniões públicas em templos. Por quê? Primeiro, você canta. Rapaz, quando você canta, você cuspe, que você não pode nem saber. Pastor, não vou falar de que tradição, mas pastor cuspe hasta a pessoa que está sentada no balcão. É terrível. Espaço fechado. Se com janelinhas aquelas abertas, que a maioria das vezes está fechada, mas se abre, não muda nada. Se tem ar-condicionado, o ar-condicionado é bênção para repartir qualquer vírus. Se alguma pessoa estava longe para receber, o ar-condicionado leva o vírus para seu cantinho. Aquele cantinho fresquinho, você recebe. Então, o governo não impediu. Agora, nós aproveitamos as oportunidades. Nós fizemos discipulados, ligamos as pessoas, fomos a comprar pessoas que não podiam sair,
nós fomos a comprar os alimentos, dimos de graça, nós colocamos aos vizinhos cartéis falando, se vocês não podem comprar os seus alimentos, nos falem, nós iremos comprar. Eu, por exemplo, evangelizei, vimos pessoas se convertindo a Jesus durante esta pandemia. Já estavam próximas, mas esta pandemia ajudou a tomar o passo para frente. A igreja se mobilizou, porque esta pandemia nos ajudou a perceber o que é importante e essencial de ser igreja e o que não é. Sim. E o templo não é essencial. É ideal. E você sabe que no Brasil eu nunca tinha um templo. Eu nunca tive uma igreja. E eu sempre falava, seria muito mais fácil se eu tivesse meu templo. Mas eu não tinha um templo. Eu alugava ou era em casa. Mas eu lembro, eu não sei se os irmãos sabem, eu fui numa época anglicano, na mesma igreja do bispo, e a gente chegou a fazer reuniões nos parques, no Starbucks, em qualquer lugar que nos permitiam estar reunidos de forma organizada. A gente estava sempre lá, louvando a Senhor e compartilhando a palavra. E se você vê os movimentos de avivamento, movimentos de grandes crescimentos, são assim. Um mover de Deus, ele não pode ser limitado somente por estruturas culturais que são templos, que as pessoas querem. Eu entendo que congregar juntos é muito bom e importante. É muito difícil pregar diante da câmera, dentro do templo vazio, você pregando sem ter congregação. É muito difícil. É muito difícil para alguns irmãos, talvez, que alugavam e tiveram que devolver o aluguel, pregar desde a sua sala e estar na câmera. Porém, a igreja de Cristo tem que fazer isso. Às vezes, como cristãos, você fez isso. Eu penso que todos os movimentos, através dos séculos, têm feito isso. Então, tem sido muito desafiante. Nós não estávamos prontos para a pandemia assim. Ninguém estava, né? Todo mundo foi meio pego de surpresa, e aí você vê o que está dentro do coração das pessoas, né? Como o senhor falou, aqui no Brasil, realmente, muito lugar aconteceu exatamente como o senhor falou. As pessoas mais preocupadas com os templos e prédios do que com as pessoas. Isso sem contar as heresias por aí, né? Que também cobram o dinheiro das pessoas e tal. Na minha igreja, particularmente, a gente tem atuado bastante com o discipulado e um pouco disso que o senhor falou, de saber o que os irmãos estão precisando, de atuar na Igreja Presbiteriana da Barra Funda, né, na qual eu sou membro, de saber as necessidades dos irmãos, de procurar saber, de ajudar, também distribuir cestas básicas. Então, cada um tem reagido conforme e crescido, de certa forma, alguns, mas outros não, né? É bem difícil, porque é uma mudança de paradigma muito grande. Paradigma muito grande. E para nós, aqui na Inglaterra, é o fato de que nós, o governo e o sistema de saúde já se está preparando para a segunda onda do coronavírus. Ela vai chegar. A ideia é que quando chega seja menor, mas os mais pessimistas falam que possivelmente seja maior. E o coronavírus é um vírus, me desculpe pelo que eu vou falar, do capeta, porque você sabe que minha esposa é médica, você sabe isso, minha esposa é médica. Então, ela está estudando, está pesquisando, e as pesquisas, é que é um vírus chafado. Por exemplo, nós estamos, esta igreja que estou pastoreando, ela já está no início de plantar outra igreja, perto de Oxford. E é aquele sistema que você conhece que eu usei no Brasil. Só que aqui funciona melhor que no Brasil, não sei porquê. Eu tenho um casal, e esse casal começou agora a se reunir, começou a trazer pessoas para estudos bíblicos e eventos. E nós vamos a lançar um grupo de vida, um pequeno grupo, a partir do qual você planta depois a igreja. O irmão, que se chama Simon, ele pegou o coronavírus. Ambos, marido e esposa, pegaram o coronavírus e ele estuvo no hospital e tudo. Nossa. Mas isso faz 2 ou 3 meses. Ele ainda não está 100% bem.
ele ainda está muito cansado. Então, ele está sofrendo agora o que tem sido chamado aqui de síndrome pós-Covid. E se chama desse jeito porque ele não tem um nome, não sabe o que é. Então, falam, é um síndrome, é alguma coisa que ele tem, a esposa não tem, mas ele tem, posterior ao coronavírus. Outras pessoas estão sofrendo, depois de ter o coronavírus, de problemas neurológicos. Então, é um vírus realmente terrível. Terrível. Aqui no Brasil, a gente chegou a 70 mil casos de morte. E uma coisa que eu tenho aprendido e tentado praticar, eu fiquei bem chocado, talvez por conta do número, porque eu lembrei que 70 mil... a gente não vê as realidades bíblicas como eram no passado hoje, mas 70 mil pessoas morrendo assim, é o número de pessoas que morreram quando Davi, por exemplo, né, fala em 2 Reis 24, quando Davi resolveu contar ao povo, e Deus mandou a maldição e matou 70 mil num dia só. E a gente pensa, poxa, isso não vai acontecer, isso não é coisa da Bíblia, né? De antigamente, o pessoal podia até exagerar os números, mas não, acontece. E uma coisa que eu tenho feito, pelo menos particularmente, é orar ao Senhor para que Ele encurte esse tempo, para que nós possamos atuar, talvez um pouco como o apóstolo Paulo falava, para orar pelas autoridades, para que nós possamos pregar o Evangelho de forma calma e viver vida normal, né? Tranquila. Também orando para o Senhor que Ele cesse o mais rápido possível para que a gente possa voltar, sair dessa praga e voltar a evangelizar, orar e ter comunhão e atuar como igreja. Mesmo com as vantagens, mesmo com as vantagens que possamos ter por conta de estarmos mais unidos, mais próximos. Mas eu acho que a normalidade que as pessoas falam vai tardar muito tempo. Talvez não no Brasil, mas a nível mundial, ele vai tardar muito tempo. Tem sido mostrado claramente que nós estamos conectados com o mundo. Agora, o desafio que nós temos é se vamos aproveitar esta situação para aprender finalmente que a igreja não é somente aquele pensamento de que se eu estou bem, eu e minha igreja local estamos bem, então tanto faz. Eu acho que nós temos que acordar a realidade de uma igreja global, que nós sofremos e nos alegramos com o resto da igreja. E eu acho que isso Packer, uma pessoa que nasceu na Inglaterra, falou em muitos lugares, os livros foram traduzidos em muitos idiomas. É interessante porque ele escrevia livros para um público inglês, mas seus livros podiam ser lidos por qualquer população, de Brasil, Chile, a Venezuela, Espanha. Você lia os livros e eram livros relevantes, eram livros que realmente respondiam muitas situações diferentes. Sim. Isso é algo que temos que aprender como igreja, como que podemos aprender de Packer. Nossa mensagem tem que ser uma mensagem que qualquer que seja as circunstâncias que nós vivimos, tem que permanecer relevante. Porque, do contrário, nós pregamos muito mensagens que respondem muito à necessidade de hoje, mas essa mensagem, 3 semanas, já não funciona. Já não responde. Mas a mensagem de Packer era mensagens que os livros dele permanecem. Eu não consigo pensar neste momento em nenhum livro que ele escreveu, e talvez tenha, que ele escreveu, que depois de 30, 40, 50 anos de ser escritos, você pensa, esse livro já não é relevante mais. É um pouco como você sendo editor de projeto Spurgeon, de projeto Ryder. Por que Ryder e Spurgeon são tão válidos? Você lê o livro Santidade de J.C. Ryder, 120, 130 anos depois de ser escritos, você lê e pensa, meu Deus, o cara escreveu para nós, hoje. Escreveu hoje, exatamente. Tem realmente essa impressão. Eu acho que é por conta do evangelho que eles pregavam, que acaba sendo amplo para todas as situações das pessoas. Mas nós devemos, acho que, ter a habilidade de fazer isso que o senhor está falando, de conseguir conectar com a realidade de hoje em dia.
E eu acho que é uma coisa que nós podemos aprender de Packer e podemos aprender da geração que veio antes. Eu vejo livros que eu tenho comprado, que eu tenho mais atuais, e são muito bons. Contam muitas histórias pessoais, que ajudam a pessoa a compreender muita coisa, mas não tem aquela riqueza, aquela profundeza que você vai encontrar com livros, por exemplo, de Packer, que permanecem além do tempo. Bispo, a nossa live vai acabar. Eu não quero. Eu tô torcendo e olhando para que ela não trave para poder salvar isso e depois colocar no YouTube. Deixa uma palavra final para os nossos espectadores. A gente teve uma boa audiência aqui. O que o senhor queria, talvez, deixar para nós, usando esse contexto do Packer? O legado. Eu queria, primeiro de tudo, queria agradecer a oportunidade. Eu não tenho participado de muitos lives, ainda que tenho sido convidado por vários irmãos a fazer lives. Fomos exclusivos hoje, então. Não, nem tanto, mas porque faz uns meses com outro irmão que me pediu. Estou devendo para vários irmãos que me pediram lives, mas tem sido uma alegria voltar a conversar contigo, conversar com os irmãos do Brasil. Eu converso com os irmãos da minha igreja lá no Brasil, mas um público mais amplo. Tem sido uma alegria poder conversar. Eu acho que, pensando com a morte de Packer e a morte de outros grandes teólogos, que não precisamos sempre concordar com eles, mas eram homens que pensavam e amavam a Deus, outros teólogos evangélicos, é que eram homens que dedicaram suas vidas para tentar ajudar a outras pessoas, a outros irmãos e irmãs, a profundizar mais e a conhecer mais a palavra de Deus. Que com Packer especialmente, ele nos mostrou que é possível ensinar coisas profundas de Deus em uma linguagem que todo mundo entende. E que às vezes não precisamos pensar que se usamos mais terminologia teológica nos faz mais inteligentes. Mas que realmente a grande sabedoria é quando nós sabemos muito, mas somos capazes de colocar em uma linguagem tão simples que todo mundo consiga entender. Então, eu acho que muita gente nos tem deixado um grande legado. E o nosso desafio para os mais jovens é não seja rápido em corrigir outros irmãos. E sempre procura analisar o seu coração. Eu acho que uma coisa que lindo o livro Conhecimento de Deus, que ajudou muito na minha vida, foi perceber como Deus era grande e eu era pequeno. E que eu queria que outros conhecessem a Deus pela grandeza dele. Não porque eu fosse bom, mas porque Deus era um Deus incrível, era o Criador do céu e da terra. Era nosso soberano, nosso Pai. E eu acho que isso tem que ser o que deve estar no nosso coração para transmitir às pessoas que não conhecem Jesus ainda. Os irmãos que por um motivo ou outro, talvez porque não têm nem dinheiro para comprar livros, ou mal conseguem ler, ajudar eles a profundizar. Eles não precisam entender tulipe para ser uma pessoa que ame Deus e siga essa doutrina. Então, eu acho que isso seria o que eu recomendaria aos irmãos. Eu li esses dias um artigo que ele fala que não é porque se a pessoa não consegue entender ou ler Bavinck, Calvino, algumas outras pessoas tão teológicas assim, não é por isso que eles não vão entender a Bíblia. A Bíblia, ela está de fácil... Ela é complicada muitas vezes em alguns pontos, mas o ensino básico dela é fácil para qualquer um que o Senhor permitir entender. Bom, Bispo, muito bom. Obrigado pela live. E espero que o senhor possa retornar outras vezes para a gente comentar outros assuntos aqui no Projeto Castelo Forte. Será um prazer. Mais livros do senhor. Será um prazer, mas primeiro eu vou precisar fazer outros live com outros irmãos, senão vai puxar a minha orelha. Não, mas o senhor hoje é nosso autor exclusivo aqui, um dos nossos autores exclusivos do Projeto Castelo Forte. Então a gente tem a prioridade. Beleza, Bispo? Beleza, Deus abençoe. Deus abençoe.
a todos que viram aqui a nossa live. A gente vai tentar salvar ela no YouTube depois. E agradeço a todos e continuem orando pelo nosso trabalho. Beleza? Falou, tchau, tchau.